som. Oi, gente! Começando mais um programa aqui pela Estação I. É um prazer estar com você novamente, né? Sexta-feira é dia que a gente sempre tem um bate-papo especial. E hoje eu estou recebendo ela, que é uma amiga querida, né? Que é Obrigada. parapsicóloga, hipnoterapeuta também, entre tantas outras coisas. E vai conversar com a gente sobre reprogramação mental. Adriana Borges, tudo bem, Dri? Tudo, querido. Prazer estar aqui. Obrigada, né? Prazer é meu. O Edu é um amado querido, né? A gente se conhece já há tanto tempo, É. né? E dessa vez deu certo da Dri estar aqui com a gente. E ela vai falar, gente, sobre técnicas diversas para você reprogramar a sua cabeça, né? Os pensamentos, seja para conseguir um objetivo, para vencer um bloqueio, né? Que se tem na vida. Isso. Então, Edu, às vezes eu falo e brinco com as pessoas que a gente nasce sem manual, né? Uhum. Então, de repente, você se percebe e às vezes a gente fala assim, poxa, mas fulano vai tão bem em uma coisa, por que que eu não vou? Por que que um tem sucesso, outro não tem sucesso, né? Uhum. Então, a parapsicologia, ela começa estudando sobre a mente e ela percebeu que a única coisa que nos difere uns dos outros são as nossas programações mentais. Entendi. E é fantástico isso, porque se o Edu, que é essa pessoa fantástica, maravilhosa, conseguiu alguma coisa, eu também posso conseguir. Sim. Então, isso que as pessoas têm que entender. Então, de repente, ela só tem que encontrar ou a maneira certa de trabalhar isso na mente dela, mostrar para a mente dela que ela tem como alcançar os objetivos. Então, tem técnica para diversas coisas. E isso pode ser bom até para ajudar as pessoas também a ter uma postura, porque assim, eu acho que inveja, ciúme, são coisas normais, né, de nós seres humanos, e todos nós estamos suscetíveis a ter num determinado momento Sim. da nossa vida. Mas através desse tipo de conhecimento que a gente pode mudar, alterando uma programação mental, a gente já fica mais positivo, mais otimista para lidar com esses sentimentos que são normais, nossos, humanos, Sim. de uma outra forma, né? Eu não preciso ter ciúme de alguém ou inveja de alguém que de repente está melhor do que eu em alguma coisa ou que conquistou alguma coisa que eu pretendo conquistar, porque eu posso reprogramar também o meu comportamento e me aproximar disso, não é? Com certeza, porque assim, uma coisa que a gente precisa deixar claro para as pessoas, que é assim, nós temos consciente e subconsciente. O consciente, ele não diferencia o real do imaginário. Uhum. Então, tem um lado bom e um outro não tão bom. O ruim é que se eu ficar carregando as coisas lá de trás, eu vou mostrar para minha mente que eu quero mais daquilo. E se essas coisas não forem boas, ele vai entender que eu quero continuar naquele passado que não foi bom. Mas, ao mesmo tempo, se eu colocar positivo lá na frente o que eu quero, ele entende que é aquilo que eu quero. Porque ele não diferencia o real do imaginário, e a parte do cérebro que vê é a mesma que imagina. Uhum. Então, quando eu começo a trabalhar a imaginação, que é uma das técnicas que eu até trabalho e ajudo as pessoas em consultório, é isso. Uhum. Porque a partir do momento que eu mostro para a minha mente que aquilo é real, que eu posso atingir aquilo, aí ela entende que é aqui, porque ela não vê obstáculo. Entendi. O subconsciente não tem esse problema, né? Então ele consegue trabalhar para ir alcançando. Só que tem umas técnicas que podem ajudar melhor, né? Tem a maneira mais correta de fazer isso, né? Perfeito. Então, gente, hoje a Adriana vai trazer dicas diversas para você. Nós separamos algumas coisas aqui na nossa pauta. Veja só, a gente vai dar algumas sugestões aí para você conseguir harmonizar relacionamentos, de repente, você que está tendo dificuldade nesse sentido. Dicas para programação mental para você conseguir o seu objetivo. Ela vai dar também dica de proteção psíquica, dica para você se sentir autoconfiante em situações desafiadoras e dica para trabalhar a mente para emagrecimento, que é algo que as pessoas querem, né? Mulherada, tem muita dificuldade. Então ela vai falar sobre tudo isso. Mas antes da gente começar o bate-papo, vou pedir para você compartilhar esse vídeo e nós vamos fazer um sorteio no programa de hoje, né, no fim do programa, de um atendimento com ela, uma análise de personalidade. Só que só vai concorrer a esse atendimento aqueles que curtirem o vídeo, né, compartilharem e avaliarem também, dar as estrelinhas ali direitinho, de acordo com aquilo que você sentir, para o vídeo. Então, você quer concorrer a isso? A nossa produção vai ficar atenta durante o programa as pessoas que deixaram no modo público, para a gente poder ver que você compartilhou, né?
curtiu o vídeo e avaliou também. Daí no final, né, a gente sorteia e a gente diz quem que ganhou esse atendimento com ela. É à distância também ou só o pessoal que pode... Pode ser à distância, pode sim. ser à distância? É porque eu faço muito atendimento por Skype. Eu faço até regressão de memória, hipnose. Já atendi gente do Brasil, fora do Brasil, através do Skype. E através do vídeo do WhatsApp também, né? Perfeito. Então você que está em outro estado também pode participar. Então já vamos começar a compartilhar aí o vídeo, avaliar também, né? E curtir, né? Importante. E daqui a pouquinho também, nossa, quanta coisa. Nossa, né? hoje tem bastante muita informação. Coisa. Vai uns 2 programas aí, Edu, pra gente falar tudo. E já uma das meninas da produção vai participar de uma técnica aqui ao vivo com a Adriana de hipnose, né? Isso, é uma reprogramação, na verdade. É uma reprogramação, né? Na realidade, só para as pessoas entenderem. A hipnose em si, até eu estava conversando com o Edu sobre isso, né? Qual a diferença entre o hipnólogo e o hipnoterapeuta? O hipnólogo, ele vai só trabalhar a hipnose. O hipnoterapeuta, ele vai trabalhar a hipnose para um fundo, um preparo e um tratamento, né? Então, na realidade, assim, o que é a hipnose em si? É um estado alterado de consciência. Tá. Então, por exemplo, às vezes as pessoas falam assim, não, mas esse não me pega. Quando você assiste um filme e você está muito envolvido com uma situação, você esquece o mundo lá fora. Eu estou num transe hipnótico. Sim, é não verdade. É? Então é mais fácil até você estar hipnotizado do que não. Né? Então é tudo muito automático. Então você se envolve com aquilo. Então, na realidade, a hipnose, existe a indução, mas o interessante disso é a utilização. Então, por que eu vou colocar uma pessoa em transe? Por que eu vou alterar o estado dela de consciência? É bom ter um objetivo, né? Ajudar ele para tirar uma fobia, que é o que a gente vai procurar trabalhar aqui hoje, para ajudar ela a alcançar objetivos, para ajudar ela para tirar uma dor, né? Para ajudar para diversas coisas a gente consegue fazer a hipnose para isso, e técnicas rápidas. E junto com a hipnose, eu utilizo técnicas de PNL, que é a programação neurolinguística. Então, não basta só fazer a indução. Então, é bom eu utilizar e já fazer essa reprogramação junto com a indução, né? Para poder ajudar. E acredito que cada pessoa tem o seu tempo, né, nesse tipo de tratamento, né? Alguns, às vezes, com uma vez aplicada a técnica, já pode sentir resultado. Outros, acredito que levam um pouquinho mais de sessões, né? Como que funciona? Mas assim, eu vou te colocar sobre isso, mas é interessante as pessoas saberem do que existe uma pesquisa que ela foi feita pela Health Magazine, que é uma revista americana, e o que eles perceberam? E do que sessões... Qual que é a porcentagem de melhora? Foi isso que eles avaliaram. 38%... Não, desculpa. 38% de melhora após 600 sessões de psicanálise. Entendi. 72% após 38 sessões de terapia cognitiva comportamental. E 93% de melhora após 6 sessões com hipnoterapia. Nossa, então é um modo terapêutico que está sendo altamente eficaz, né? Bem avaliado. Para você ter uma ideia, tem 7 anos que eu já trabalho nessa área. Eu tive 2 ou 3 casos que passaram de 10 sessões, mas foram 12, por aí mais ou menos. Porque qual que é a ideia? É que a pessoa fique bem o quanto antes. Sim. Né? Porque, na realidade, as pessoas hoje têm a vida corrida, é tudo muito, né? A gente imagina toda semana, você ficar anos ali num processo terapêutico, nada contra. Tem gente que gosta e até tem essa necessidade. Mas, de repente, eu tenho uma questão e eu deixo, por exemplo, de fazer uma viagem de avião porque eu tenho fobia. Pois é, medo, né, de voar. Então, e a gente consegue trabalhar isso em poucas sessões. Então, é muito bacana. Acho que nos dias de hoje, né, a vida está passando tão rápido, a sociedade moderna, né, são tantos compromissos que a gente tem, o dia a dia voa, então eu acho que as coisas que dão um resultado mais rápido, né, elas são mais recomendadas para a gente poder viver um pouquinho também, né? Claro. Então eu penso assim. Bom, gente, você que quiser fazer alguma pergunta para ela sobre esses temas, reprogramação mental, alguma dica para parar de repente com um vício, curar uma fobia, pode mandar a pergunta aqui para Adriana. Dri, o que nós poderíamos fazer de repente visando harmonizar relacionamento? Tem uma dificuldade na relação, pode ser afetiva, sociedade, o que a gente pode fazer?
Então, dentro da parapsicologia, a gente percebeu que o quê? 90% da nossa comunicação é telepática. A gente se conversa muito mais de subconsciente para subconsciente do que verbalmente. Por exemplo, isso até justifica, né, por exemplo, quando você nunca viu uma pessoa, e aí daqui a pouco você encontra com ela, e o que determina que você, nossa, não fui com a cara dessa pessoa. O santo não bateu. Não bateu, né? Ou então, gostei demais e, nossa, parece que eu conheço essa pessoa há anos, né? É essa comunicação telepática que ela já ocorre antes da gente encontrar essa pessoa. Então, o que a gente tem que fazer? Usar isso a nosso favor. Lógico que quanto a relação mais próxima for, melhor é. Por exemplo, eu quero melhorar meu relacionamento com a minha mãe, com a minha irmã, com o meu pai, com o meu namorado, né? Então, tem um exercício, tem que lembrar para as pessoas que o ideal é a gente sempre repetir no mínimo 21 dias. 21 dias? Uma vez por dia? Uma vez por dia. Tá. Porque isso já tem um estudo também baseado nisso, porque é o tempo que a mente leva para absorver uma determinada informação. Então, por exemplo, aí o que eu vou fazer? Sempre é importante frisar que o quê? Eu consigo fazer melhor as minhas programações num estado de mais tranquilidade. Tá. Não vai fazer naquela hora que você está com raiva. Quando você está com raiva, você não consegue nem... O emocional atrapalha tudo. Isso atrapalha, porque assim, a gente tem as ondas cerebrais. Então, quanto mais baixa essa onda, melhor fica para entrar informação para esse subconsciente. Então, eu sento, respiro, relaxo. Posso deixar meu corpo bem apoiado, pode ser sentado, deitado. Vou pensar naquela pessoa. Trago ela para o meu pensamento como se ela estivesse na minha frente. E eu vou conversar com ela o que eu quero. Então, o que eu faço? Para aproximar, então eu vou virar para ela e falar assim, olha, fulano, eu te admiro por isso. Você tem que colocar primeiro todas as qualidades dessa pessoa. Porque todo mundo gosta de elogio, né? Então, é uma maneira de você já se aproximar. E aí, em seguida, você fala, mas melhor seria, esse melhor seria, você vai colocar, de repente, se você me compreendesse melhor, ou se nessa questão a gente conseguisse conversar com tranquilidade, e coloca as coisas, cada um vai saber, e deixa bem intuitivo, não precisa fazer tudo igualzinho, mas desde que tenha esse embasamento. Aí, no final, perceba que a pessoa recebe essa informação sua, e aceita essa informação que você está passando para ela. Aí no final, tenta abraçar essa pessoa, né? Se for um namorado, pode beijar e fala, eu me amo meu namorado, minha mãe, meu pai, que seja a pessoa que você está querendo se harmonizar. Mas é tudo mentalmente. Tudo mentalmente, isso. Mas você tem que já fazer esse trabalho de que ela está entendendo e aceitando essa sua colocação, né? Então, eu tenho vários relatos de pessoas, até de filha que falou que nunca tinha ouvido eu te amo do pai, porque às vezes as pessoas têm dificuldade de verbalizar. Sim. E eu já recebi muitos agradecimentos com essa técnica. Então, funciona muito bem, é só fazer esse período. Todo diálogo verbal, ele é precedido de um mental. Então, quando você prepara, isso você pode fazer para harmonizar o relacionamento. Você sabe que você tem um encontro, ou que você vai encontrar uma pessoa que você se estranhou, teve alguma coisa. Já faz esse preparo antes. E quando você encontrar com ela, isso já vai estar mais harmonizado, né? Tem mais facilidade de dar certo. Perfeito. Então, gente, continuando aqui o nosso bate-papo hoje sobre reprogramação mental, né, sobre técnicas aí para você mudar, né, as dificuldades, vencer os bloqueios. E daí eu vou pedir para você que quer participar desse nosso sorteio que a gente vai fazer no programa, compartilhar esse vídeo. Então deixa no modo público, dá uma curtida, compartilha, avalia, que no final do programa a gente vai dizer quem que vai ganhar aí, né, um atendimento que vai ser uma análise de personalidade. Isso, né? Deixa a gente já até esclarecer um pouquinho sobre isso. Como é que eu faço normalmente, Edu? Eu faço uma anamnese, levanto os dados e vou falar para essa pessoa tudo que, pela história dela de vida, o que ela pode estar trazendo. Porque assim, a gente vai trazer programações da vida intrauterina, do processo de nascimento. O tipo de parto influencia na programação mental. Olha que interessante. Ou seja, a coisa vem de lá de trás. Não dos primeiros anos da vida, mas pode vir desde quando estava no útero, né? 48 horas, mais ou menos, após a concepção, já tem subconsciente. Olha só. A gente não nasce uma folha em branco, né? Na realidade, eu já trago com todas aquelas percepções do mundo da mãe. Então, imagem positiva ou negativa de homem, de mulher, de família, de filhos. O subconsciente da mãe escolhe o sexo que ela foi desejada, esperada. E, de repente, se não é o sexo
que a mãe gostaria, também pode ter uma frustração que influencia na vida dessa pessoa? Sim, não pode? olha que interessante, o subconsciente ele espera um homem e uma mulher. Aí quando sempre nasce, nessa ordem. Sempre nessa ordem. E normalmente, culturalmente, tradicionalmente, o primeiro filho é desejado e esperado o homem, né? Então, aí, nesse caso, era para vir um homem e nasce uma mulher. Então, a gente diz que é uma mulher esperada homem. E aí ela vai ter tendências a várias coisas. Características físicas, comportamentais, emocionais e sexuais por ter sido esperada de outro sexo. Por exemplo, mulher que não gosta de ficar presa dentro de casa. Às vezes não é tão boa mãe. Eu recebo muita gente que fala assim, mas a minha mãe não foi carinhosa, minha mãe isso e tal. De repente a mãe foi uma mulher esperada homem. E ela, na cabeça dela, não vai ser uma mãe tão carinhosa justamente por conta disso. Porque ela não foi esperada daquele sexo que ela nasceu. Vai ser uma mulher, de repente, menos afetuosa, mais racional, focada, que se dá bem, de repente, na parte de trabalho, profissionalmente. Características, assim, mais masculinas, né? Eu quero dizer, assim, né? A racionalidade, né? E tudo isso, de repente, porque ela foi esperada um homem, né? E não uma mulher, de fato, né? Como também pode acontecer o contrário, né? Tá esperando uma mulher, vem um homem. Daí, nesse caso, pode vir um homem mais sensível, poético. Que gosta de atividades mais femininas, né? Não necessariamente tem a ver com a opção dele sexual, mas tem várias coisas que envolvem, sabe? E aí, o que eu pensei? Falei, vamos ver se o pessoal tiver interesse, a gente faz um sorteio. Aí, o que eu faço? Eu levanto os dados, vou fazer a análise dessa tabela e explicar quais as programações que podem estar influenciando de positivo ou não na vida dessa pessoa. E posso passar as primeiras orientações que normalmente eu passo. Aí eu vou indicar as frases certinhas com o objetivo que ela quiser, passar alguns exercícios para ela ir trabalhando em casa. Aí se ela quiser, gostar e quiser continuar o tratamento, a gente continua, senão ela já ganha esse que é o presentão, né? Sim, claro que é. Perfeito, então. Então daqui a pouquinho a gente vai dizer aí quem que vai ganhar essa consulta, esse atendimento aí com a Adriana Borges. Bom, vou chamar agora para se juntar a gente, né? A Hanna, que é daqui da nossa produção, né? Pra gente poder fazer um exercício agora ao vivo. Então ela vou pedir... Tudo bem a gente trocar aqui? Aí eu faço com ela aqui sentada e dá Fiquem pro à pessoal vontade, ver, né? Fiquem à vontade. Por favor. Então a gente tá fazendo uma troca aqui no estúdio, tá? Opa! O pessoal aí se ajeitando. Vamos explicar, né, Edu, para as pessoas do qual que é a questão dela. Esse microfone, será que é bom a gente pôr aqui no meinho? Melhor, né? Para poder sair a voz das duas. Qual que é a ideia aqui? Nós pensamos o seguinte, existem técnicas, né, de hipnose, PNL e tudo mais, que a gente consegue trabalhar em algumas situações um pouquinho mais rápidas, digamos assim, né? Hanna? A Hanna comentou que ela tem, assim, uma sensação de insegurança, muito medo quando ela está no escuro. Então, a gente vai fazer aqui uma técnica com ela. A gente só não consegue trazer a resposta nesse exato momento, porque a gente não vai apagar aqui as luzes do estúdio, mas a gente espera que na próxima vez ela venha contar pra gente o resultado. Sim, no próximo programa que você voltar, a gente já chama ela para dar um feedback de como foi, né? Então tá bom. Então, o que eu preciso? Que você feche os olhos e eu quero que agora você procure pensar. Fala só um pouquinho mais alto, pode ser? Só pra, eu sei que a técnica é baixinho, mas só o pessoal em casa escutar. Eu quero que você se procure se imaginar a última vez que você esteve no escuro, você falou que quando acorda não consegue perceber. Continua mantendo os olhos fechados. Isso. Vamos fazer a respiração profunda, vai puxando bem o ar. De olhos fechados, você consegue lembrar pra mim? Quando foi a última vez que você sentiu assim? No escuro? Uma vez que a minha TV deu uma falhada e ficou tudo escuro no meu quarto, tive que ficar correndo atrás do celular pra procurar a lanterna. Tá. Então, pensa agora nesse dia. Eu quero que você veja tudo que você viu. Ouça tudo que você ouviu. Sinta tudo que você sentiu. Isso. Consegue nesse momento trazer alguma sensação no seu corpo que você, quando acontece isso? A primeira coisa que tem é tipo um arrepio na espinha, assim, quando apaga tudo. Tá. Tem mais alguma outra sensação? Aí eu fico... Não, o coração não. Eu fico desesperada procurando onde eu posso achar luz. Tá. Mas eu quero saber se você consegue trazer para o seu corpo tudo isso. Se concentre. Qual que é a sensação? É tipo uma agonia. Tá, continua pensando nisso. Eu vou fazer um movimento com o seu braço e eu quero que você me diga qual movimento melhora
essa sensação, tá? Eu vou apoiar minha mão na sua mão, tá? Vai fazendo assim, pensando na situação. Você acha que a hora que faz assim, melhor ou pior? Dá mais arrepio. E assim, vai fazendo. Dessa forma. É melhor? Uhum. Vai fazendo e pensando na situação. Isso, no seu tempo. Agora eu vou soltar, você vai fazendo. Até passar a sensação. Isso. Vai fazendo. Isso, no seu tempo. Respirando. Quando você percebeu que saiu aquele arrepio da coluna que você sente, aí você pode parar. Isso, vai respirando, isso, pensando na situação, respirando, isso. Quando você perceber que passou toda a sensação aqui, você pode parar. No seu tempo, isso. Que hora que você acordou hoje, Ana? Conta pra mim. 9. 9? Abre os olhos. Tá. Agora, se você pensar na situação de novo, como que é? Traz alguma coisa pro seu corpo? Não? Não. Gente, a gente só não vai apagar a luz aqui, porque não tem como a gente testar, mas a gente vai convidar já a Ana a vir aqui depois dar o depoimento dela. Vai num lugar bem escuro, depois no quarto, e aí você volta pra contar. Tá certo, obrigada. Tá bom? Obrigada, Edu. Imagina. Tchau, tchau, gente. Muito bem, então vamos deixar aqui a Adriana se reposicionar. Bom, muito bom, rápido, né? Normalmente é rápido, sim. Uhum. Porque assim, o que a gente tem que esclarecer para as pessoas, Edu? Que ninguém nasce com fobia. Uhum. Então, ela se instala rapidamente. Então, como ela se instala rapidamente, o ideal é que a gente tire essa fobia rapidamente também. Entendo. Né? Nós nascemos para ter saúde normal e perfeita, sem fobias, nascemos programados para sermos felizes. Uhum. Então, se essas coisas não estão acontecendo, a gente tem que trabalhar para mudar. Tem como a gente trabalhar isso, né? Então, depende de qual que é o objetivo da pessoa, a gente sempre procura alguma técnica para poder ajudar. Então, para a Hannah, agora a dica é ela encarar o escuro para ver o que vai acontecer. Provavelmente ela já viu aqui na hora que as pessoas já perceberam, ela falou que já não tinha mais o arrepio na espinha, né? Que ela estava sentindo a coluna, aquele incômodo, né? Isso, né? Perfeito. Então, Hannah, na próxima vez que a Adriana voltar, você retorna também aqui com a gente. Lógico, para poder contar. dar o seu feedback de como foi, né? O que você sentiu e tudo mais. E com relação, por exemplo, a emagrecimento, que muita gente, né? Quer emagrecer e às vezes tem dificuldade com relação à alimentação mesmo, que às vezes tem o hábito de comer coisas que não são saudáveis, que engordam, muito carboidrato à noite. O que a pessoa pode fazer de repente para ela conseguir reprogramar isso e colaborar com esse processo de emagrecer? Então, algumas coisas a gente pode ensinar e outras aí precisaria de ajuda, mas vamos colocar as coisas que normalmente as pessoas podem fazer. Primeiro, eu acho interessante colocar que o quê? Se eu tô com tendência a engordar, eu fiz uma formação em análise psicossomática também, Edu. Então, as pessoas, assim, que já nascem gordinhas, ou ela desencadeia isso em algum outro momento, a linguagem do corpo descobriu que isso é uma programação subconsciente de mágoa com a mãe. Às vezes ela não tem isso consciente, mas em algum momento, porque quando a criança nasce, olha que interessante, a mãe vai amamentar. Antigamente as mães, elas iam para um quarto fechado e ficavam ali só por conta do bebê, dando atenção e tudo mais. Hoje a vida é muito corrida, hoje a gente tem cada vez mais pessoas obesas. Por quê? A mãe tá ali amamentando, tá resolvendo outra coisa, tá no telefone, tá assistindo não sei o quê, tá resolvendo outras coisas por conta da correria. Então, o que ela é obrigada a fazer? Ela vai amamentar, mas não vai dar aquele olhar, né, toda aquela atenção. Então, a criança, quando ela está amamentando, o que ela vê? O peito da mãe e o olhar o peito e o olhar da mãe. E aí, quando ela não encontra esse olhar, ela se sente rejeitada, digamos assim, né? Então, isso, ela entende que o subconsciente dela entende que ela precisa daquele falso abraço, que as células gordurosas vão substituir esse falso abraço que ela não está tendo. Entendi. Então, engolir sapo engorda, palavras travadas engorda. Falar nisso, quem tem problema com alguma coisa relacionada à garganta, tá com alguma coisa travada aí, né? Então, precisa
colocar isso para fora, né? Necessidade de autoproteção também engorda para se proteger? Sim, sim, porque assim, a célula de gordura, ela dá aquela impressão de como se ela fosse substituir, né? Até a própria vontade de comer doce em exagero é para substituir alguma alegria que ela não está tendo em algum setor da vida dela. Entendi. Olha só. E aí, por exemplo, outra coisa que a gente percebeu, quem tendesse a engordar. Eu peguei casos bem interessantes, Edu. Por exemplo, a mulher esperada homem, que a gente comentou, né, de não vir do sexo esperado, ela tem mais tendência para engordar do que a mulher esperada mulher, né? Outro caso interessante, quando as pessoas sofrem algum tipo de abuso, bullying, alguma coisa, ela tem tendência a engordar para não chamar a atenção do sexo oposto. Olha só. Né? Mulheres que foram programadas para casamento. Porque antigamente era assim, né? As pessoas já criavam, não, fulano já vai para casar. Sim. Então, o que o subconsciente entende? Agora que eu casei, tive filho, posso engordar. Então, ela fica, né, com aquela programação. Que é o que geralmente acontece, né? Salvo, né, hoje em dia, algumas mulheres, né, que estão adotando um estilo de vida diferente, fitness e tudo mais, a grande maioria, depois que casa, se descuida, né? Assim, dedica a família. Verdade. Não deveria ser, tá mudando, né? Mas acontece, né? Com certeza. Então, assim, o que eu posso dar de dica para as pessoas? Organização dentro de casa, por exemplo, coisas, vamos falar que, é lógico, é irresistível, às vezes tem uma bolacha, tem alguma coisa assim, chocolate, né? Mas tem técnica pra gente parar de afastar essas coisas também na mente da pessoa, para ela não gostar tanto ou diminuir. Então, uma coisa que eu falo, primeiro, se tiver que ter guloseima em casa, porque às vezes tem criança, alguma coisa assim, primeiro coloque em lugares do armário e geladeira que não estão na vista dos olhos. Pra não ficar chamando a gente. Pra não ficar chamando a gente, né? Outra coisa que é interessante fazer, existem frases construtivas, né? Isso eu vou... Quem me adicionar depois no WhatsApp, eu posso passar algumas frases específicas para isso, para trabalhar a mente, para emagrecimento. Existe auto-hipnose para poder trabalhar, eu ensino isso também. Quando a pessoa vai dormir, ela vai fazendo um exercício e programando o peso que ela quer chegar. Ela pode ir trabalhando. Se ela não for esperada do sexo que ela nasceu, no caso da mulher, por exemplo, também fazer programações com relação ao nascimento, dizer que em relação à hora, o momento que ela nasceu, que ela é inocente. Então, que por isso ela agora desfruta da alegria de viver com saúde, bem-estar, harmonia pessoal, emocional, tudo isso também já para ir trabalhando, né? Então, se a pessoa puder descobrir essas coisas, a gente já começa a trabalhar a mente dela para ela ir harmonizando nesse sentido. Pratos bem coloridos. Sabe uma coisa que é interessante que às vezes as pessoas não sabem? Já ouviu falar de neurofits ou neuróbica? Não. O que é isso? Sabe? Neurofitness? Ou neuróbica. Neuróbica. Na realidade é uma técnica que a gente, por exemplo, vamos supor, toda vez que você vai escovar o dente, você escova a maioria com a mão direita. Sim. Né? Tenta fazer assim, com a esquerda. Aqui eu já estou dando um desgaste na minha mente, que ele vai entender, ele está indo contra aquilo que ele está acostumado, ele já gasta mais caloria do que ele fizer do habitual. Pentear o cabelo com a outra mão, né? Você pode também, vamos supor, aí você vai fazer coisas em casa que é mais tranquilo. Tenta mudar a rotina. Outra coisa que é interessante as pessoas também se perceberem, vamos supor, você vai para o trabalho. Aí eu tô tomando uma decisão, isso você pode fazer para tudo. Eu quero emagrecer, eu quero mudar de vida e tal. Tem que mostrar pra minha mente que eu quero isso. Como é que eu faço isso? Começa a fazer coisas diferentes, né? Todo dia eu vou pra rádio, do vem sempre no mesmo caminho. Do hoje vem por outra rua. Sim, muda a rotina. Muda a rotina. Aí eu estou mostrando pra minha mente que eu quero fazer mudanças. Eu quero vida nova. Quero vida nova. E tudo que vocês forem fazer, repetir pelo menos por 21 dias. Que é o tempo que a mente entende que ela pode absorver aquela informação. Ou seja, gente, não é mágica, é um processo. É um processo. Isso. Então, assim, você não pode fazer essas coisas querendo que já de cara sentir um resultado imediato. É claro que a gente falou que é uma técnica que dá resultados rápidos, mas para você, às vezes, ter mudanças efetivas no nível profundo, é necessário, né, mais dias, uma repetição, né, para a mente poder entender. Porque tem 3 formas da gente mudar uma crença, né? Ou a gente tem 3 técnicas principais na realidade. Eu tenho a repetição, né? Que é o famoso água mole em pedra dura que eu até falo. A imaginação, que imaginar é criar. E existe uma outra que a gente trabalha que é compreensão, que seria a regressão de memória, descobrir onde começou para libertar sua mente subconsciente daquele processo. Né? Então isso também é bem interessante. Mas a repetição, você pode ver que diversos profissionais já trabalham com isso. Porque eu consigo, isso é uma forma de programação mental. Entendi. Eu consigo fazer essas mudanças já, começando por coisas simples, né? Frases.
Ah, outra coisa que é bom, já que a gente está falando disso, eu não devo repetir uma vez só. Eu devo repetir de 5 a 6 vezes por dia durante 21 dias. Pra mim mesmo, né? É isso. Aí eu posso fazer isso verbal, eu posso fazer isso mental, eu posso gravar a minha voz no celular e ouvir. Porque às vezes a pessoa fala assim, mas vai ficar parecendo que eu tô aqui falando sozinho, né? Não precisa, pode gravar com a voz dela no telefone. Ah, outra dica também, existem alguns áudios próprios para emagrecer, né? Eu até mesmo trabalho com alguns. Tá. Uma coisa que é interessante, eu posso gravar exercícios direcionados, né? Eu faço isso muito com os pacientes, eu gravo muitas coisas direcionadas com o celular e ela coloca na hora de dormir. Sabe por quê, Du? O subconsciente não dorme nunca. Ah, que legal. É só o meu racional que dorme, o subconsciente Ele não. tá o tempo inteiro ali em atividade, né? Sim, por isso a primeira coisa a dar dica para as pessoas também, não dormir com a TV ligada. Porque senão a gente está absorvendo aquilo, né? E a maioria das coisas são ruins, não são construtivas, né? E a gente vai absorvendo tudo isso para nossa vida, né? Para nossa realidade. Com certeza. Então, são algumas dicas aí importantes. Bom, aqui algumas pessoas já colocaram alguns comentários, né? Com relação ao que a gente estava conversando. O Henrique mesmo colocou. A minha cunhada, quando ficou grávida pela 2ª vez, ela desejou muito um menino. Tinha até escolhido o nome dele. E veio, na verdade, uma menina. Nisso, a minha sobrinha nasceu com muitas características masculinas. Gosta de futebol, é mais agressiva e pouco feminina. Interessante, comprovando, né? Já justamente. Porque tem a nível subconsciente e o dela foi consciente mesmo, né? Foi bem intenso, né? O desejo. Sim. E a Fátima também colocou. Meu marido, na época, queria um homem. E veio a minha filha. Ela dirige bem, gosta de beber, fumar, sair, farra, né? E daí ela diz, eu gostaria de saber um pouquinho mais da minha vida, porque sofri muito e sofro. Minha filha está sempre brava, sempre tem razão. Nossa, é dose, viu? Ela está dizendo que tem dificuldade de relacionamento com a filha. Poderia fazer aquele exercício, né, que você ensinou. Outra coisa que é para colocar aí, como é que é o nome dela mesmo, Edu? É a Fátima Boletti. Ah, isso. Então, Fátima, outra dica que eu te dou, só para o pessoal entender. Todo primeiro filho e toda primeira filha, nós chamamos de pragmáticos. Eles têm um elo mental. O filho com a mãe e a filha com o pai. Essas pessoas, por conta desse elo mental, elas têm uma personalidade mais forte, são mais objetivas, mais pé no chão, né? Valorizam mais o ter do que o ser. Tem dificuldades com o sentimento. Às vezes ela dá um presente, mas não fala que gosta. Então são características da personalidade justamente por ser pragmática. Aí, para continuar e dar a dica para ela, é o seguinte, não dê ordens para ela. O pragmático não gosta muito de receber ordem. Tá. Então, ela pode falar as coisas para ela sugerindo. E aí sutilmente. Aí ela fala, fulana, o que você acha da gente fazer tal coisa? Então, a pessoa não entende aquilo como uma ordem. Então, fica muito mais fácil dela conseguir o que ela quer, se harmonizar com a filha. Já é outra forma de fazer aquele exercício e mudar a maneira com que ela coloca as coisas para a filha. Eu sei que ela é a mãe e ela realmente é a autoridade ali nesse caso. Mas a maneira de colocar vai fazer toda a diferença também. Perfeito. A Priscila Summer também está fazendo aqui um pedido bem interessante. Você poderia dar uma dica para quem tem medo de dirigir? Isso é legal, né? Tá. Aí a gente pode fazer uma técnica parecida com o que a gente fez com a Hannah aqui. A gente pode fazer outra coisa. Nossa, eu vou dar um presentão pro pessoal agora, hein? Eu fiz uma formação também em magnetismo e a gente aprendeu algumas técnicas muito interessantes. O que é o magnetismo, para quem não sabe? Na realidade, é um entrelaçamento quântico entre magnetizado e magnetizador. Eu consigo interferir na energia dessa pessoa, ajudá-la sem trazer nada do que é dela, sem passar nada do que é meu. Então, assim, até, por exemplo, o próprio Kardec, ele estudou o magnetismo antes de fundar o kardecismo. Então, o pessoal trabalha muito com passes magnéticos, né? E, na realidade, aquilo é uma técnica que já é bem milenar, né? Sim. E aí, nessa formação, eu aprendi coisas bem interessantes, Edu. Então, eu vou falar para ela testar em casa. Hoje, a gente tem muito essa lâmpada de LED. Sim. E ela é fria, né? E a gente usava antes a incandescente, ela acabou saindo no mercado. Mas ainda existem alguns lugares que vende. Tem supermercado que você ainda encontra, lojinhas assim de bairro. Não sei se você sabe, mas a lâmpada amarela, ela é a única que acessa o córtex visual. Que legal, não sabia. E assim, excelente para quem para ajudar a estudar, a gente já vai dar essa dica aí, ó. Por exemplo, você está se preparando para uma prova, para uma entrevista,
Está se preparando para alguma coisa, um concurso, algo assim importante. E ela ajuda, ela acessando o córtex visual, ela vai conseguir trabalhar isso melhor na mente dela. Então, o que essa pessoa pode fazer? Ela olhar para essa lâmpada, tem que ser a lâmpada amarela, que hoje não tem incandescente, tem o que eles chamam de halógena, né? Então, eu vou olhar para a lâmpada pelo menos uns 30 segundos, né? E eu posso fechar meus olhos e pensar em 3 momentos que eu tive dificuldade para dirigir, né? Tudo bem. Aí depois ela vai pensar em 3 momentos que ela foi muito forte, que ela foi muito determinada, que ela alcançou coisas assim que, nossa, poxa, realmente eu fui forte nesse momento. Então, ela olha para a lâmpada esse tempo, de olhos fechados, ela imaginar que essa luz da lâmpada vai passar primeiro por aqueles momentos negativos, depois pelos positivos. Isso, né? E aí depois ela volta, abre os olhos de novo, fixa de novo para a lâmpada, olha esse período e ela depois ela faz o teste, vê se ela consegue já fazer sozinha, que normalmente eu faço essa técnica com as pessoas, ou então ela pode se imaginar como que é naquele momento ali e ver o que ela sente. Normalmente é bem bacana, funciona muito bem essa técnica também. E faz também por uns 21 dias? Na realidade, dificilmente eu repito, assim, quando eu faço com a pessoa, Uma né? vez. Dificilmente a gente precisa repetir. Então pega a lâmpada, coloca, olha para a lâmpada, depois imagina, de olhos fechados, imagina... Ela olha para a lâmpada, né? Aquele período, aí ela fecha os olhos, pensa nos 3 momentos difíceis, depois 3 positivos, né? Que foram bons, né? Imagina que aquela luz da lâmpada que ela viu vai viajar por esses momentos. Tá. Aí ela vai passar primeiro nos difíceis, depois vai iluminar e ela tenta intensificar os positivos, sabe? Passar com que a luz fortaleça aqueles mais positivos. Dá para fazer isso até, por exemplo, a pessoa que é tímida, tem dificuldade de se expressar em público. 3 momentos que ela morreu na frente do público, né, no palco, falando a palestra, sei lá. E depois momentos em que ela se saiu bem, conversando com amigos, que ela estava descolada. Sim, né? Com certeza. Visando pra mente entender que aquele tempo, que ela teve momentos bons. E aí, quando ela deixa eles por último, ela ilumina e clareia eles para que eles fiquem mais ativos ali na memória dela. Né? E a lâmpada também, as pessoas podem usar, igual eu falei de estudos, né, de concurso e tudo mais. Então, antes de você estudar, tem gente que às vezes tem dificuldade de memorizar. Antes de estudar, eu olho para a lâmpada também, 30 segundos, né? E eu posso fazer afirmações que aquele momento eu consigo me sentir concentrada, absorver aquelas informações, tudo mais. É porque 30 segundos é o tempo mínimo suficiente para ativar essa parte, né? Tá. Aí eu vou lá, faço o meu estudo, né? Daquilo que eu tenho programado para outro dia. E aí, no final, terminei de estudar, eu olho de novo para a lâmpada e eu falo, eu tenho memória normal e perfeita, lembro de tudo que preciso, desejo, eu quero lembrar. E aí vai descansar e tudo, né? Você já mandou aquela informação. E também pode fazer afirmações para ajudar nesse processo também, que é bem bacana. A gente tem histórico aí de resultados de pessoas que melhoraram o desempenho dela até com essa técnica. É simples, né? Simples, mas os donos das vendinhas vão faturar nesse final de semana. Todo mundo vai atrás dessas lâmpadas. Porque o programa do Edu tem bastante pessoa que assiste, né? Então acho que o pessoal vai Então todo mundo, eu mesmo vou atrás de uma lâmpada dessa. Já pode fazer. Antes de você se preparar para algum ritual, para alguma coisa, né? Alguma coisa nova, né, que a gente vai fazer, porque às vezes aquilo que a gente já está habituado a fazer já flui, né? Mas assim, você vai fazer alguma coisa nova, um projeto novo, né? E você quer que corra bem, né? Para vencer as inseguranças, né? Com relação ao novo. Muito bom. Gente, já eu vou pedir para a Adri passar para a gente uma técnica de proteção psíquica. Mas antes disso, eu queria que você passasse também para o pessoal Instagram, Facebook, para quem quer manter contato com você. Quem quiser me adicionar no Instagram, tá como Adriana Parapsicóloga. Eu tenho um canal no YouTube também, você pode colocar youtube.com/reprograme sua mente. Meu site também é o www.reprogramesuamente.com.br. No Facebook, eu acho que agora só dá para seguir, Edu, porque não... Acho Muita que gente já. Mas consegue me encontrar. É que aparece Adriana Borges.313, aí porque eu acho que tem bastante... Adriana Borges. Mas é fácil também, estou nos contatos do Edu também. E aí pode
me seguir lá, porque toda semana eu coloco um vídeo falando sobre algum tema, já expliquei sobre a regressão de memória. Você falou de insegurança e medo. Ontem mesmo anteontem, quarta-feira eu postei um vídeo explicando sobre isso. Ah, é? No canal? No canal do YouTube, isso. Então basta o pessoal se inscrever que vai receber sempre, né? Com as certeza. Dicas. Isso. Aí toda semana, e aí o pessoal pode até me dar sugestão, né, de assunto que queira saber melhor, né, quer conhecer a respeito, a gente pode já gravar de acordo com as dicas das pessoas, né? Eu acho que é bacana, né? reprogrameasuamente.com.br. Isso. Perfeito. Então, site, Facebook, né, e canal no YouTube. Isso. Né? E também as pessoas podem depois conversar contigo através de WhatsApp para poder pegar informações sobre atendimentos. Meu WhatsApp é o 11 98555 5122. É fácil de gravar, hein, gente? Então, vou pedir para ela repetir. Pega um papel aí, um lápis, né? Mas lembrando que no WhatsApp é para você pegar informações sobre esses processos. Porque a Adriana também tem um dia a dia corrido e tudo mais. Então, na verdade, ela dá informação sobre esses tratamentos que ela faz tanto à distância como presencialmente, isso mesmo, né? Isso. Presencialmente é na onde que você está atendendo? Na Vila Mariana, perto do metrô. Todo mundo está na Vila Mariana. Mas você sabe que a Vila Mariana tem toda uma energia. Tem mesmo, né? porque já há muito tempo. Isso. Vila Mariana é na Rosa também, né? O lado da Ana Rosa. É uma área muito terapêutica, né, John? E é uma área que flui esse tipo de trabalho. Às vezes as pessoas tentam em outros lugares, não flui, fica anos tentando, mas vai para essa área e a coisa acontece, né? É uma área muito boa mesmo, né? Energeticamente, né? Falando, então, por isso que é legal a gente sempre saber a história dos lugares, né? Que a gente está entrando, a casa de repente que você vai morar, né? Que você acabou de comprar, né? Ou está em vias de fazer uma locação, porque a história, a energia do lugar conta muito, né? Assim, eu não sei se eu não consigo ver todos os programas do Edu, mas uma coisa que é importante, né, Edu, a gente nunca mudar para um lugar sem pintar. Sim. A gente tem que colocar coisas na tinta para poder nova, para a gente não carregar aquilo, né, também, né? Então a gente tem que pensar sempre que a gente é corpo, mente e espírito, né? Então já que a gente vai entrar nesse assunto de proteção, até para as pessoas entenderem. Por exemplo, se eu saio, é tão bom quando a gente acorda bem humorado, né? Sim. Lógico que isso não é 365 dias por ano, gente. Então não tem mágica, né? Mas imagina uma coisa, aí você acorda mal-humorado, aí você vai contra o vizinho, já nem fala bom dia, já tá ali. Gente, tudo isso é energia. Aí eu vou, me desentendo com o meu chefe, aí eu desentendo com um colega, e isso vai se espalhando. E a gente é pura onda de energia. Sim. Onde eu vou, eu tô transmutando, passando isso para as pessoas e tô me carregando. E aí, você já deve ter percebido isso. Não tem dia que parece que você fala assim, nossa, eu tô tão cansado, esgotado, e fica pensando, o que eu fiz pra estar me sentindo assim? Sim, a gente fica buscando, né? Tentar identificar de onde veio, né? Aí o fala, esgotamento. Mas eu nem me desgastei tanto, o trabalho hoje estava tranquilo, e tá lá, né, carregado, sentindo pesado, né? Então, é justamente por conta dessas energias que a gente fica sujeito o dia todo, né? Sim. Então, a gente tem que trabalhar diversas formas de se proteger. Então, por que a gente precisa se proteger? Justamente por conta disso. Porque se eu entro nisso, eu vou atender a isso em algum momento, de somatizar e até virar uma doença. Virar um problema de saúde. Né? Então, eu tenho que tomar cuidado, realmente. Por isso que a gente precisa se proteger. Sim. Então, antes de sair de casa, você pode se imaginar, né? Em volta de uma bolha, como se você se sentindo protegido. Eu vou trabalhar o meu mental nisso. E aí eu posso usar até as cores, posso usar até as 7 cores do arco-íris, né? Que a gente possa... E entender que aquilo é como se eu tivesse, assim... nada pudesse ultrapassar aquela bolha mesmo. E aí eu tenho aquela percepção de poder me sentir mais protegido. Outra coisa que é a primeira coisa que as pessoas pensam em proteção, a oração, Edu. A oração funciona muito, independente da religião, cada um com a sua crença. Aquilo que você acredita, a força que você acha que vai poder te auxiliar. Isso, né? Por exemplo, só pra gente ter uma ideia, o Pai Nosso, ele ainda é considerado a oração mais conhecida, né? Então, desde o momento que eu acredito e tenho a fé, eu posso fazer mesmo essa oração para poder me ajudar. E outra coisa que também eu acho que é interessante, e você também deve até indicar para as pessoas, os amuletos, né? Ah, sim, amuleto, banho, talismã. Então, isso também os amuletos eu acho muito interessante porque a gente olha para alguns
E a gente já sabe que ele tem uma história associada à proteção, né? Porque tem uma egrégora, né? Sim. Que durante tanto tempo as pessoas usando aquilo para proteção, né? Acaba conferindo uma energia especial para isso, né? E não é nem a gente que escolhe, eles que escolhem a gente, né? Uhum. A gente se identifica e alguma coisa fala, nossa, pode olhar vários, ter vários, mas tem um sempre que chama mais atenção, né? Mas até a nossa intuição, né? Sim. Mostra pra gente ali que aquele é o mais adequado, né? Naquele momento de vida e tudo mais. A intuição é a nossa melhor amiga, né? É, e a as gente pessoas só às vezes não precisa aprender param a usá-la, né? Aprender a usar. Ouvi-la. Então quando alguma coisa chamar a atenção, da gente prestar e parar ali e falar o que tá querendo me dizer, né? Então, e nesse sentido também, né? Perfeito. Gente, então vou pedir o pessoal da nossa produção fazer nesse momento de sorteio, né? Aí pra gente falar quem que é a pessoa que vai ganhar essa análise de personalidade da Adriana Borges pra gente divulgar já já. Então você compartilhou, curtiu, né? Avaliou o nosso vídeo. Já já nós vamos saber aí quem que é a pessoa, né? Que vai ganhar esse atendimento com a Adriana Borges. Tá? E daí você depois vai poder entrar em contato direitinho com ela. Vamos passar o WhatsApp de novo para o pessoal, para quem quer saber sobre todas essas técnicas, né, e como utilizar aí, né, em benefício próprio. É o 11 9 8555 8555 5122. 5122. Perfeito, gente. Depois que acabar o programa aí, você que está precisando de uma ajudinha, né, para reprogramar alguma coisa, pode entrar em contato com a Adriana. Bom, dicas para se sentir mais autoconfiante, a gente passou algumas, né? Mas tem mais eu tenho uma pode bem fazer? interessante. A gente tem que entender que até a posição do nosso corpo pode mandar informação para o nosso cérebro. Então, eu sempre falo para as pessoas que, vamos supor, antes de uma palestra, a gente falou de medo, né, insegurança de falar nisso. Então, existe uma posição que a gente chama ela que ela é neurofisiológica, né? E aí já não tem nem um envolvimento de ser só mental. Não sei se dá para demonstrar aqui. Como que é? Eu vou levantar um pouco, acho que dá, né? Vou levantar um pouquinho só para mostrar, tá? Sim, qualquer coisa já a gente reajusta. Lembra da Mulher Maravilha, Edu? Lembro. Como é que ela ficava? É assim, né? Uma posição assim. Uma pose de poder, né? Sim. Ela fica com a perna um pouquinho aberta, coloca a mão aqui na cintura, né? Mantém a cabeça erguida, faz respiração profunda e ela tem que ficar nessa posição pelo menos por 2 minutos, sabia? Entendi. Porque senão é o tempo suficiente, né? Que a mente vai entender que ela tá realmente, pode vir que eu... Então, quando quiser estimular a autoconfiança, a mulher vai e fica nessa posição por mulher, homem também. Isso, é uma posição diferente. É uma posição de poder que eu mando informação para cá. Depois de 2 minutos, a minha mente entende que eu posso me sentir empoderado e confiante. Antes de uma palestra, antes de uma reunião, de uma entrevista de emprego, né? O pessoal tá tudo aí procurando emprego e às vezes fica tão nervoso porque muita concorrência e tudo mais. Já vai com tudo isso. Perfeito, que legal. E tem alguma coisa, por exemplo, a gente falou, né, sobre alimentação, sobre emagrecer. A pessoa tem algum vício, assim, de alimento, sei lá, hambúrguer, coxinha, Coca-Cola, e de repente queria diminuir ou não consumir mais um determinado alimento. Isso é só mediante também processo de hipnose? Essa a técnica seria o mais indicado. Mas assim, eu sempre dou sugestão para a pessoa pensar o seguinte. Fazer 3 perguntas, Edu. Eu tô com fome? Eu tô com fome ou vontade de comer? Sim. Eu preciso comer isso agora? São as 3 perguntas que a pessoa pode fazer para poder... é como se ela trouxesse para consciente, porque às vezes ela dá vontade só porque ela viu. Entendi. Né? Então, na realidade, não precisa ser ela ir lá e comer já justamente por conta disso. E ela pode fazer um treino. Dá pra fazer as mesmas coisas até com dinheiro, sabia? Quem tem compulsão por gasto, né? São 3 perguntas bem chavinhas, né? Aí ela vê uma coisa, fica assim, irresistível, quer comprar. Eu já testei isso comigo e com outras pessoas também, é bem interessante. Ainda mais mulher, né? Viu aquela bolsa bonita, né? Aquela coisa diferente, quer comprar. Aí olha lá e fala assim, eu preciso disso? Aí a segunda pergunta, eu preciso muito disso? E a terceira, eu preciso muito disso agora?
Se ela conseguir fazer essas 3 perguntas, ela já consegue resistir naquele momento. Já barra ali na hora a compulsão Isso, pela compra. Por quê? Porque ela traz para consciente, porque às vezes o subconsciente quer comer ou quer comprar para suprir uma coisa que ela nem sabe o que é. E aí ela consegue resistir e fazer essa mudança. Né? É bem interessante mesmo. Falo pro pessoal testar, que são dicas bem legais nesse sentido. Perfeito, gente. Sorteou? Dado as dicas, sorteamos aqui entre o pessoal que mandou, então, nesse momento, que compartilhou, né, o nosso vídeo, que avaliou e que também curtiu. Quem ganhou a consultinha com a Adriana é a Josi Maris Brás. Então, ela que compartilhou o vídeo, né, é a pessoa que foi sorteada aqui pela nossa produção. Então, é a Josi Mari Brás. Parabéns, Josi. Você ganhou aí uma análise de personalidade, né? Josi, você me adiciona no WhatsApp e aí a gente vai conversar e combinar direitinho, tá bom? Pra gente poder fazer esse processo. Espero que eu possa te ajudar bastante aí. Com certeza vai. Então, Josi, basta você entrar em contato pelo WhatsApp que foi divulgado. A gente vai passar de novo, né, Dri? Qual que é? É o 11 9 8555 5122. Perfeito. Então, basta você entrar em contato com ela já está aqui com os seus dados, seu nomezinho, para poder vocês combinarem isso juntas. Dri, eu quero agradecer demais você pela participação. Passou rápido! Foi um prazer, passou, né? Quando o papo é bom, passa rápido e a gente nem percebe, né? Nem sente. Mas certamente ficou um programa bem legal aí, que o pessoal depois, quem assistiu a partir do meio, o vídeo vai ficar disponível, você pode voltar e ver todas as dicas aí desde o comecinho, para fazer o uso aí em benefício próprio, né? Com certeza. E a Dri volta depois aqui no programa pra gente conversar, dar outras dicas e pra gente receber a Hannah de novo também. Ela precisa contar pra gente, pra ela falar exatamente como que foi, se ela já tá conseguindo aí encarar o escuro, né? Se venceu, exato, o medo da escuridão. Então, gente, muito obrigado também pela sua participação aqui, né? Assistindo o programa, participando, mandando seus comentários, compartilhando o vídeo. Eu volto segunda-feira, às 13 horas, com horóscopo e com muitas coisas, né? Pra você, então fica ligadinho aí. Sempre segunda, quarta e sexta, a gente ao vivo aqui na Estação I, às 13 horas. Um beijo, bom final de semana a todos. Obrigado mais uma vez. Viu? Beijo aí pra todo mundo que assistiu, né? Exatamente. Até a próxima. E a gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau, gente. Bênçãos aí na sua vida e até mais. Você acompanhou o Universo